nós precisamos de uma ilusão do controle, porque senão a vida faria menos sentido do que faz hoje. Então, para ter essa ilusão do controle, a gente preenche as lacunas da nossa capacidade, do nosso entendimento, com ficções encantadoras, né? Então, a gente enxerga os fatos, o mundo, por uma perspectiva deturpada da parte do que a gente deseja que aconteça e não do que realmente acontece. Bom, aqui continuamos com a leitura de Psicologia Financeira do Morgan Russell. Completamos o capítulo 18, muito interessante o capítulo 18. Hoje vamos da página 194 a 204, né? Bom, aqui basicamente o Morgan Russell, ele traz uma diferença de perspectiva, né? O mundo no final do dia, ele é incontrolável. O mundo sofre diariamente, a sua vida, né? Sofre diariamente uma porção de variáveis e casualidades, né? E sorte, chame como quiser, enfim, que influencia, né, diretamente o seu destino. Essa porção de casualidade, sorte, né, e imprevisibilidade, a nossa mente, segundo Morgan Russell, tende a preencher com o que ele chama de ficções encantadoras, né? Ficções encantadoras, então, seriam um conjunto, né, de crenças e construções mentais que a gente até então tem, né, muito embasada pela visão de mundo de cada um, pela cosmovisão de cada um, que faz com que esse grau de imprevisibilidade, esse grau de casualidade se torne, de alguma forma, previsível, controlável na nossa mente. É essa a diferença de acordar todos os dias pela manhã, como Morgan Russell traz, confuso, à deriva, né, no sentido de não saber para onde ir, não ter um norte, e acordar com uma certa sensação de controle. Esse controle traz o conforto e a suficiência para que você programe algumas coisas da sua vida, né? Mas o que é mais interessante é isso. A maioria das coisas a gente não sabe o resultado, né? A maioria das coisas são, de fato, influenciadas pelo acaso, por sorte, Deus, chame do que quiser. A gente preenche essas lacunas mentalmente com ficções encantadoras. Ficções encantadoras, então, seriam aquele conjunto, né, de crenças que faz com que a realidade dos fatos se aproxime da realidade que nós queríamos, né, que acontecesse. Então, basicamente, o capítulo 18, traz esses conceitos. Eu grifei alguns trechos aqui, né? O primeiro deles fala sobre a praga de Londres, né? E como aquela história, né, das informações limitadas e os riscos altos fazem com que a nossa mente aproxime a realidade dos fatos da nossa realidade, né, dos nossos quereres, né? Faz com que o Rajid, né, do último episódio, acredite que uma solução milagrosa ou mágica pudesse salvar o filho, né? Ali, a da faca no peito e tudo mais. Então, essa é a diferença. Bom, o primeiro trecho que eu grifei diz o seguinte, abre aspas: a praga matou 1/4 da população de Londres em 1 ano e meio. Você acaba acreditando em quase tudo quando os riscos são altos assim. Agora pense em como a mesma combinação de informações limitadas e riscos elevados tem um impacto em nossas decisões financeiras. Fecha aspas. Sim, né? Ele traz isso depois no próprio capítulo, que as decisões financeiras, elas são imprevisíveis na sua maior parte. Não é uma ciência exata. Isso porque a base, né, das finanças e do mercado são as pessoas. É oferta e demanda, basicamente. Quem controla oferta e demanda são as pessoas, né? Só existe demanda se existe um grupo de pessoas querendo comprar por alguma necessidade pessoal que está no momento descoberta. Então vai lá uma empresa e oferta
aquela cobertura, certo? Mas só existe por conta dessa relação interpessoal, né? Então, se existe relação interpessoal, se existe o ser humano na jogada, existe imprevisibilidade, porque as nossas vidas são movidas, né, por acaso, por emoções, por circunstâncias, contextos. Então, existe imprevisibilidade. Bom, mais um trecho aqui que eu grifei diz o seguinte, abre aspas: investir é um dos únicos campos que oferece oportunidades diárias de recompensas extraordinárias. As pessoas acreditam no charlatanismo financeiro de uma forma que jamais acreditariam, digamos, no charlatanismo meteorológico. Porque as recompensas por prever corretamente o que acontecerá no mercado de ações na semana seguinte fazem parte de um universo diferente daquele das recompensas por prever se os dias estarão ensolarados ou chuvosos na semana seguinte. Fecha aspas. Exatamente, tem a ver com ganho pessoal, né? E tem a ver com aquela realidade, aquela verdade que a pessoa quer que se cumpra. Então existe muito mais chance dessa realidade que a pessoa expecta, imagina, quer que se cumpra, ser relacionada com uma boa sucessão financeira do que ser relacionada com uma boa sucessão meteorológica, né? Então aquelas ficções encantadoras, elas estariam muito mais presentes no mercado de ações do que no mercado meteorológico. Talvez elas aumentem, né, para pessoas que trabalham, por exemplo, no agronegócio, que é importante saber da meteorologia, porque isso no final do dia traz, né, dinheiro, né? Então, no final, até o pessoal do agronegócio estaria preocupado com o dinheiro, né? Enfim, mais um trecho que eu grifei aqui interessante diz o seguinte, abre aspas: quanto menor a distância entre o que você deseja que seja verdade e o que você precisa que seja verdade para para atingir um resultado aceitável, mais você estará se protegendo de ser vítima de uma ficção financeira encantadora, né? Então, por isso que no final do dia aquela margem de imprevisto ela é benéfica, porque ela considera, né, que as casualidades, que os imprevistos, elas são muito maiores do que a realidade que a gente espera. Ela talvez considere que o nosso conhecimento seja muito menor sobre os fatores do que a gente acha que realmente ele é. Então, enfim, aí a gente, no final do dia, se precaveria de cair numa situação de ficção encantadora, né? Bom, mais um trecho aqui que eu grifei diz o seguinte, abre aspas: os incentivos são um motivador poderoso e devemos sempre nos lembrar de como eles influenciam nossos objetivos e nossas perspectivas financeiras. Não pode haver exageros, não há maior força nas finanças do que a margem para imprevistos e quanto mais alto o risco, maior ela deve ser. Fecha aspas. Exatamente, o incentivo, né, no final do dia é aquela narrativa, né, aquela narrativa gostosa e confortável, né, que abrange a ficção encantadora, né, em que nos coloca num rumo ou numa certa realidade muito próxima da realidade desejada, e não da realidade de fato, né? Enfim, bom, eu grifei mais alguns trechos aqui. Bom, mais um trecho, né, que eu acho que ele sintetiza bem o enredo aqui do capítulo. Abre aspas: a ilusão do controle é mais convincente do que a realidade da incerteza. Portanto, nos apegamos a histórias que dizem que os resultados sob nosso controle são reais. Fecha aspas. Então, no final do dia é isso, né? Nós precisamos de uma ilusão do controle, porque senão a vida faria menos sentido do que faz hoje. Então, para ter essa ilusão do controle, a gente preenche as lacunas da nossa capacidade, do nosso entendimento, com ficções encantadoras, né? Então, a gente enxerga os fatos, o mundo, por uma perspectiva deturpada da parte do que a gente deseja que aconteça e não do que realmente acontece.